Bom dia a todos. Hoje eu queria conversar um pouquinho, né? Acho que é sempre bom a gente trazer aí o que está se passando na nossa cabeça, né? Quem nunca, né? Então, eu queria trazer um assunto que eu acho interessante a gente falar a respeito, que é quais são as sementes que a gente planta na nossa vida? Qual é o legado que a gente quer deixar aí para o mundo, né? O que é que a gente está plantando nessa nossa existência? O que é que a gente quer deixar como legado? A gente quer deixar... Muitas pessoas pensam que ao deixar um legado, normalmente é deixar bens materiais, coisas do tipo. Mas nem sempre é isso que nos chama a nossa atenção. Porque quando a gente recorda de alguém, quando a gente lembra de alguém, a gente não lembra daquela pessoa porque ela teve bens materiais a nos oferecer ou nada disso. A gente lembra como aquela pessoa nos tratou, não é isso? Então, por a gente se lembrar como aquela pessoa nos tratou, é o legado que aquela pessoa vai nos deixar. Pensando assim, como é os nossos amigos, como é que a gente olha para os nossos amigos, como é que a gente olha para as pessoas que cruzam nosso caminho, como é que a gente trata essas pessoas e como é que a gente é tratada também por elas. É meio curioso a gente falar sobre isso, mas eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês. Eu, em meu último relacionamento, que foi super abusivo, onde essa pessoa gostava de trair, manipular, enganar, mentir, né? E a gente tende a normalizar esse tipo de comportamento, onde a gente percebe também que teve várias falhas lá na infância. Por exemplo, assistimos nossos pais se envolver com relacionamentos abusivos e os mais velhos até chegar para aquela pessoa. Vou dar um exemplo. Digamos que eu estou casada com alguém e eu desconfio que essa pessoa está me traindo. E o pai e a mãe sabem desse relacionamento e sabem que o filho tem esse caráter, né? Que é mau caráter mesmo. E ele tende a ter esse complexo. Aí chega para a pessoa e fala, isso aí é breve. Isso aí não vai durar. Logo, logo ele volta para casa. Logo, logo ele vai se reaver, vai se concentrar aí, não vai abandonar você. Enquanto isso, o sujeito tá fazendo o que com você? Você tá sendo ali, normalizando o abuso, aceitando esse comportamento abusivo dentro de casa, onde vai destruindo a tua saúde mental, a tua saúde emocional e também o teu espiritual, né? Vamos e convenhamos, destrói tudo. Então, ao ter isso como base, ao normalizar determinados comportamentos, né, de pessoas que têm esse nível de caráter, né, mau caráter mesmo, a gente pensa que é normal a gente estar em relacionamentos assim. E aí a gente tende a normalizar e aceitar esse tipo de abuso dentro de casa, né? Vou dar um exemplo bem legal para vocês que aconteceu comigo. Eu, nesse relacionamento super abusivo, onde eu vivi com esse sujeito, onde eu passei por todas essas sequências de abuso, de manipulação, de enganação, de triangulação e tudo mais, né? Esse sujeito resolveu me procurar. A fim de quê? De que a gente pudesse voltar. Agora,
Cabe na cabeça de quem realmente acreditar que eu vou voltar para um relacionamento abusivo como esse. Né? Não tem cabimento, não tem condições da gente poder aceitar ou normalizar esse tipo de abuso. Porém, esse sujeito inconformado resolve ir atrás de minha família. Se é que eu posso chamar de família, né? Então, vamos lá. E aí, essa família diz assim, minha filha, volte para ele. Ele vai melhorar. Ele vai mudar de comportamento. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Uma pessoa que faz uma vez, faz 2, 3, 4, 5. E outra, mas você não consegue perdoar? Sim, a gente perdoa. E ó, como a gente perdoa, tá? A gente perdoa, só que o sujeito mudou? Não mudou, né? Ele tornou a fazer de novo, e de novo, e de novo. E aí você permanece naquele ciclo de abuso até quando? E ainda é normal a família, tipo, volta pra ele? Por quê? É falta de quê? Amor próprio? Agora falem pra mim, o que é amor próprio? Amor próprio é você se arrumar, ficar linda, maravilhosa, se olhar no espelho e dizer, nossa, hoje eu tô top. Tô top de linha, pronta pra parada, vou pra balada, né? Eu vou pra balada, eu vou pegar todo mundo, vou beber todas. Isso realmente é amor próprio pra vocês? Porque pra mim isso não é amor próprio. Isso pra mim é você tá se sabotando. Pra mim você tá se sabotando. Porque você nem se recuperou. Você nem sabe, você nem se encontrou direito. Não sabe nem do que você realmente precisa. E aí você realmente acredita que fazendo tudo isso, saindo pra se divertir, curtir, pegar todo mundo, você realmente vai estar se vingando, entre parênteses. Realmente você acredita que está se vingando? Ou você está se mutilando? Porque, para mim, você está se mutilando. Você está se sabotando, você está se desprezando, você não descobriu o que é amor próprio. Amor próprio, gente, é você se descobrir. É você saber da sua capacidade. É você saber o quão incrível você é sem aquela pessoa. Até porque você nasceu sozinho. Você não nasceu grudado com ninguém. Você não precisa do outro para se sentir feliz. O outro é só um complemento. Porque se a gente ficar dependendo do outro, a gente não vai ser feliz nunca. A gente não vai encontrar felicidade no outro. Você aprendeu a se encontrar? Ou realmente você precisa ir para um bar beber e precisa realmente estar na companhia de amigos? Você realmente aprendeu a estar sozinho consigo mesmo? Você aprendeu a valorizar sua própria companhia? Ou você nem sabe o que é estar sozinho consigo mesmo? Ou estar consigo mesmo é estar em um complexo vazio tão grande que você precisa estar na companhia de outras pessoas que te desprezam, que não te valoriza, ou que vem aí te dar conselhos dos quais você fala assim, cara, mas isso é completamente errado. Eu não compactuo com esse tipo de comportamento ou pensamento. E você é invalidado por isso também. Sabe realmente o que é autoamor? Vocês aprenderam o que é autoamor? Vocês aprenderam a estar na presença de vocês e se sentir bem consigo mesmo? A não se sentir vazio? Só por estar consigo mesmo? A realmente se conhecer mesmo, saber do que você gosta.
Qual é a música que você gosta? Qual é a comida que você gosta? O que é que você gosta? Como você se sente bem? Como é que você quer ser tratada? Se você quer ser tratada desse jeito, você se dá esse valor? Você se trata bem? Ou será que você espera da validação do outro? Você precisa mesmo da aprovação do outro para que você se sinta bem? Muitas pessoas acabaram não sabendo o que é autoamor, autovalor, autocuidado. Estar sozinho pode ser desafiador, mas é um momento de encontro consigo mesmo. Podemos dizer que é um encontro até com Deus, por assim dizer. Por que eu digo isso? Vocês sabiam que quando a gente está doente, quando a gente está no hospital, por exemplo, e que está só você e Deus, é o momento que você se sente mais pleno com Deus? É o momento que você se encontra, de fato, com Deus? É realmente nesses momentos que a gente, nossa, milagres acontecem. E a gente acaba se entregando completamente para uma experiência, para uma vivência do qual a gente nem esperava vivenciar ou conhecer. Então, eu vou contar uma historinha bem interessante para vocês. Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a ir para a igreja. E na igreja eu não fui muito bem aceita. Eu não fui aceita para grupos ali de gestos, para vários grupos que tinha ali, né, na igreja, né, proporcionado ali para as crianças. Embora algumas crianças tinham a minha idade e outras até menos, eram chamadas ali para aqueles grupos, mas normalmente eu ficava de escanteio. Eu não era muito chamada. Mas para mim estava tudo bem. Embora ficasse dentro de mim aquele receio, poxa, mas só eu não sou chamada ou convocada para isso? Mas ali eu fui sendo lapidada, eu fui entendendo o meu grande valor de estar sozinha também, sabe? E aí um belo dia apareceu uma senhora, era um casal, que chegou na igreja, eram novatos, estavam chegando pela primeira vez. E eu vi uma senhora que chegou e eu achei ela incrível, olhei para ela e eu admirei muito dela, né? Eu nem conhecia ela, mas simplesmente me deu assim uma sensação maravilhosa daquela pessoa. E aquela pessoa acabou se familiarizando mais com as crianças, criando ali umas brincadeiras e tal na igreja, principalmente aos domingos, e eu fui gostando mais dessa pessoa, né? Aí um belo dia, eu acabei saindo da igreja por motivos até idiota, meio que eu fui expulsa, né? E para mim não passar mais por nenhum tipo de abuso, quer saber? Eu vou embora. E saí, e tava tudo bem com isso. E um belo dia, eu tinha passado por uma depressão, eu passei 1 ano e eu fiquei na cama depressiva, tentando entender vários complexos dos quais eu passei, desde a infância até aquele momento, e eu estava tentando entender, né, esse grande ciclo de abuso que eu vivia vivenciando sempre. E aí eu comprei um livro do Augusto Cury, onde o Augusto Cury, nesse livro, fala muito da vida de Jesus, né? Mas quando ele fala da vida de Jesus, ele fala numa visão completamente diferente de como a gente está acostumado a ver. Mas sim, como Jesus olhava os outros seres humanos, né? Como ele enxergava as pessoas em si. Então, eu achei aquilo bem interessante e eu fui cada vez mais me apaixonando por aquele livro. E aí, um belo dia, eu decido voltar para a cidade onde eu fui criada e onde eu encontrei essa senhora. E alguma coisa dentro de mim ficava falando o nome dela. E aí eu procurei saber dela na cidade. E aí, ao procurar saber dela, algumas pessoas falou,
ó, ela não tá bem, ela não tá bem, e o marido dela não quer que ninguém vá lá na casa dela. E eu fiquei muito chateada, né, a princípio, né? Fiquei bem chateada. E aí eu estava com meu marido, na época, e aí eu falei, meu bem, vamos lá. E ele era um cara super gente boa, falou, ó, vamos, né? Ele tinha um astral muito bom. As pessoas gostavam muito dele, sabe? Aquela pessoa que era alto astral. E todo mundo meio que atendia ele, recebia ele muito bem. E eu era aquela pessoa que era muito mal recebida a princípio. Eu era bem mal recebida, não sei por quê. Mas depois de desenvolver uma conversa, as pessoas passavam até a gostar de mim, né? Então eu disse, eu vou usar isso ao meu favor, óbvio, né? E vou tentar ir lá na casa dela para conversar com ela. E cheguei lá, eu falei pro meu marido, chamado Alexis, ele faleceu. Aí eu falo, Alex, vai lá. E o Alex vai, né? Ele vai lá e fala. E aí, quem atendeu foi o marido dela. Aí eu disse, ó, tu fica conversando com o marido dela e eu converso com ela, né? Aí, nesse momento, o Alex fez isso. E foi ótimo, né? Eu pude conversar com essa senhora que estava muito depressiva e não sabia mais a quem pedir. Ela estava ali no momento dela com Deus. Porque terminaram, o meu marido faleceu. E aí, naquele momento que eu estava conversando com ela, ela estava muito mal. Ela nem queria receber ninguém, né? Mas ela precisava muito de ajuda. Então, como é que eu podia ajudar? Oferecendo o que eu sabia fazer de melhor. Então, eu sou cabeleireira. E ali eu ofereci meu trabalho. Olha, vamos fazer uma sobrancelha, vamos fazer o cabelo, vamos fazer alguma coisa aqui para tentar levar a autoestima dela, né? Para ela poder se encontrar. Porque quando a gente está passando por uma depressão profunda, a gente tende a se olhar na frente do espelho e não se conhecer. Quem aqui já passou por uma depressão? Né? A gente olha na frente do espelho, a gente não se conhece. A gente tipo, nossa, quem eu sou? Então ela tinha perdido ali, não tinha perdido, ela tinha deixado dormente aquele brilho incrível que ela tinha, né? Maravilhoso. E ali foi o primeiro encontro, eu não estava com o livro ainda, conversei com ela e ela ficou bem. Na semana seguinte, tornei a ir lá, aí levei esse livro. E ali ela teve uma experiência incrível com esse livro e ela conseguiu sair da depressão. Né? No final do livro de Augusto Cury, tem vários livros, né? Eu nem sei mais qual foi o livro que eu dei, mas tem vários livros do Augusto Cury. Ela tem ali atrás, né, como você levar essa mensagem para outras pessoas. Como é que você pode ajudar outras pessoas a sair também desse momento de depressão que a gente se encontra. E, tipo assim, o que mais me deixou em choque e me deixou impressionada é que a ordem que o marido dela deu lá naquela congregação, na igreja, as pessoas acataram. Mesmo sabendo que ela precisava de ajuda, que ela precisava realmente de ajuda, ela precisava de acolhimento. Então, a gente acaba tendo que abandonar as pessoas doentes, simplesmente por abuso também. Por abuso. Porque a gente não tem a capacidade de tipo, a pessoa tá doente, o que eu posso fazer por essa pessoa, sabe? As pessoas tendem a desprezar. Muitas das vezes, não é nem porque elas querem, né? Muitas das vezes é porque, tipo, olha, eu recebi uma ordem aqui. E eu tenho que seguir essa ordem. Mas, eu, como sou daquelas meio rebelde, né? Eu me questiono muito. Então, eu falo, por que é que eu tenho que seguir isso?
Se em meu coração está falando para mim fazer de outra forma, de outro jeito, se eu posso ajudar de alguma forma, por que que não sou eu a ir lá e ajudar ela? E foi a melhor coisa que eu fiz. Teve uma outra situação bem curiosa que também vivi, onde todo mundo me chamou de louca. Eu vou explicar por quê. Eu estava indo para uma cidade, já voltando de uma cidade e voltando para a minha cidade, né? Estava saindo de uma e voltando para a minha. E nesse caminho, eu avisto uma senhora que era de outra cidade, bem distante até. E ela estava caminhando sozinha com uma sacola. Ela não tinha nada ali, nada, bem supérfluo que ela estava levando ali, bem simples, mas era importante para ela. E eu estava num taxista, né? Tava num táxi, e o taxista olha aquela senhora, aí fala assim, nossa, aquela senhora tá andando sozinha. Ele parou o carro e botou ela dentro do carro. E ali eu tentei conversar com ela, buscar entender o que estava se passando, o que tinha acontecido com ela, e ela não falou muito, né? Aí ela estava chorando muito. Eu coloquei ela dentro do carro e levei ela para minha casa. Muito louco. Mas, chegando em casa, eu conversei com ela, tentei entender. Ela não falou muita coisa. Então, eu quis deixar ela bem à vontade, né? Eu disse, olha, no momento que você estiver bem, que quiser conversar, eu vou estar aqui. Caso você precise de alguma coisa, eu também vou estar aqui. Caso você precise de dinheiro, eu também vou estar aqui. No que eu puder te ajudar, eu vou estar aqui. Porque esse é o meu papel. Nós somos seres humanos, gente. Nós somos seres humanos. Estamos aqui para acolher todo mundo. E não para desprezar as pessoas. E ali, eu tentando conversar com ela, ela disse que queria ficar sozinha, eu deixei ela sozinha, porque ela precisava também daquilo. E aí, em um dado momento, ela resolveu se abrir um pouco. Aí ela falou, olha, o meu marido faleceu, eu não sei lidar muito bem com isso, eu tenho 2 filhos, eu moro dentro dessa casa e meus filhos estão me expulsando da minha casa, porque eles querem vender a casa para poder ficar com a parte deles. E para onde que eu vou? O que é que eu vou fazer? Ela resolveu dizer isso. E aquilo me deixou com o coração partido. Porque, tipo assim, cara, os filhos dela fazer isso com ela é decepcionante, não é? É muito triste. E ali, com aquele tormento que ela estava passando, aquele complexo todo, muitas pessoas, até da minha família mesmo, resolveu o quê? Se você é louca, botar uma mulher desconhecida dentro da sua casa, você nem sabe o que ela vai fazer com você? Sendo que eu olhava para ela e não via que ela ia fazer nada. A mulher estava em completo desespero porque estava completamente perdida. Ela não sabia nem para onde ir. Mas sabe o que de fato aquela mulher tinha em mente para fazer? Aquela mulher, ela descobriu que o marido dela havia traído ela na cidade com um cara, né? Estava fora das diretrizes ali do casal, né? Ele traiu ela, enganou ela. E esse cara, que andava pegando geral ali na cidade dela, acabou contraindo uma doença, né? E esse cara, né, ele acabou falando pro marido dela, foi justo o que ele fez, e resolveu contar, olha, eu peguei tal doença, eu gostaria que você fizesse um exame para saber se você também não pegou. O cara mesmo assustado, ele foi fazer um exame e descobriu que pegou a doença, né? Desesperado, esse cara ficou desesperado, não sabia como contar para a esposa. Ele resolveu, então, acabar com sua vida. O que ele fez? Ele foi para outra cidade, fora da cidade dele, em uma ladeira, ali embaixo, resolveu ficar ali abaixo, no final da ladeira, e simplesmente esperar o caminhão passar e acabar com sua vida. Porque ele não teve capacidade de chegar para a esposa e relatar o que de fato aconteceu. Para que ambos buscassem uma cura, né? Então, como ele não fez isso, aconteceu o que aconteceu.
E sabe o que ia acontecer? Essa mulher, da qual eu levei lá para casa, ela estava ao ponto de fazer a mesma coisa. Ela ia fazer a mesma coisa. Então, o que o abuso, o que a traição, o que a mentira, né, pode causar na vida de uma pessoa? Pode causar muito estrago, muitos danos, inclusive fazer com que a pessoa perca a própria vida. Tá vendo o quão sério é? Por falta de quê? Por falta de auto-amor. Porque as pessoas acabaram normalizando o abuso, normalizando a mentira, normalizando a traição, normalizando a manipulação e tudo mais. Achando que eu posso fazer isso porque eu me sinto melhor, eu me sinto grande. Então eu posso sair destruindo a vida de outras pessoas. Por quê? Porque eu quero brincar de Deus, eu sou superior a você, eu posso te enganar, eu posso mentir, eu posso te manipular. Sabendo de tudo isso, gente, a gente se depara com familiares e amigos, né? Que diz ser teus amigos, que fala muito bem de você na sua frente, mas por detrás sabe toda a verdade, esconde toda a verdade e ainda te joga para ficar em relacionamentos assim. Olha quão triste é. Nesses momentos eu penso o seguinte, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, porque nesses momentos a gente está dormindo até com o inimigo. A gente pensa que está com alguém que a gente conhece, quando na verdade a gente não conhece aquela pessoa. A gente está dormindo com o inimigo, onde está o tempo inteiro tramando contra você, está mentindo para você, está te manipulando, às vezes tem até uma família fora desse teu relacionamento, né? E você não sabe da existência, e quando descobre, você ainda é taxada como louca. Como a paranoica da história. Não é um absurdo isso? Não é um absurdo a gente pensar? A gente sair normalizando? Eu acho um absurdo. A gente sair normalizando o abuso que a gente vê, que a gente presencia, seja na rua, seja em casa. Que exemplo a gente vai dar para os nossos filhos? Que exemplo que a gente está dando? Ao olhar para as pessoas e dizer, não, mas ele pode fazer porque ele é homem. É sério isso? O homem pode sair mentindo, pode sair manipulando, pode sair traindo. Não é só homem não, tem mulheres também, que também tem esse desvio de conduta. Existe também. Mas até quando a gente vai sair normalizando isso? Ou tipo, essa pessoa se sente muito superior, se sente uma pessoa incrível, se sente uma pessoa maravilhosa, por isso que ela faz o que faz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pessoas que fazem isso, além de mau caráter, eu vou dizer o que elas são. Elas têm um ego frágil pra caramba. São pessoas que não se garantem. São pessoas que não se garantem. São pessoas que não se garantem. Porque eu preciso da validação de outras pessoas. Eu preciso me sentir incrível, eu preciso estar num relacionamento com vários amigos, sendo que esses amigos são todos traíra. Quando tu vira as costas, eles estão falando de ti por detrás. Familiares que resolvem, né, acolher o teu ex ou a tua ex, que foi super abusivo contigo, no teu relacionamento, que conheceu tua trajetória, resolve pintar A e B sobre sua vida, né? Resolve bater palma pra maluco. E você sai como a maluca da história.
É bem isso. É bem isso. Aí, nesses momentos, eu penso, não é melhor estar sozinho? Estar sozinho é um ato de amor para com nós mesmos incrível. A gente aprende a se amar quando está só. E a ver a manipulação de cima. Quem realmente são os teus aliados? Quem realmente está ali do teu lado? Porque é muito fácil as pessoas querer estar do teu lado quando você tem algo a oferecer, quando você está com dinheiro. Agora me diga, quem desses aí, quando você estava no auge, quando você está doente, eles estão ali do teu lado? Quem? Né? Quem? Quem realmente são os teus amigos? Será mesmo que são teus amigos? Ou você está com uma mera ilusão na mente, realmente acreditando que eles são teus amigos? E quando você descobre a manipulação deles? Porque muitas pessoas, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Muitas pessoas sabem que suas vidas são tão caóticas que para elas se sentirem melhores, quando você pede algum conselho ou está ali desabafando com elas te dão um conselho para que você, né? Para que você vá de ladeira abaixo. Vá de ladeira abaixo. Porque elas precisam se sentir um pouco melhores que você. Elas não vão te dar conselho com a finalidade de que você suba mais que elas. Porque são pessoas egoístas, gente. São pessoas egoístas. Que a gente possa aprender a se valorizar. E que a gente possa também a estender a mão para o outro. Que a gente possa, cada dia mais, ser verdadeiros com nós mesmos. É que nem aquela passagem bem bonitinha que é muito difícil de ser entendida pelas pessoas. Amai o próximo como a ti mesmo. É uma coisa super difícil de ser compreendida pelas pessoas. Embora, em sua escrita, já diz tudo. Se você não quer o mal para você, por que você vai estar desejando o mal para o outro? Se você não quer que lhe aconteça determinadas situações na sua vida, por que você vai orientar o outro a seguir, a trilhar aquele caminho? Não é tão simples? Para mim é muito simples. Sabe por que as pessoas mal vão com minha cara? E sabe, tô nem aí para isso. Porque eu sou verdadeira. As pessoas têm uma dificuldade imensa. Mas sabe que é imensa de ouvir a verdade? Por quê? Sabe por quê? Porque dói no ego. O ego delas fica, ai, socorro! O ego delas fica terrível ali, tremendo de medo. Socorro, eu quero viver numa história de mentira. Acordem para a realidade. Vocês não estão vivendo no mundinho de fadas, não. No continho de fadas, não. Vocês estão vivendo nesse mundo terreno que a gente se encontra. É bem isso, Caim. É bem isso. Quem é de mentira não gosta de quem é de verdade. E quem é de verdade não gosta de quem é de mentira. É bem isso. Né? E são pessoas com ego inflado demais, gente. Sabe essas pessoas que têm um ego inflado? Que você precisa ficar ali elogiando elas, mimando elas. Oh, meu bem, não faça isso, não faça aquilo. Oh, que ridículo. É ridículo. Ridículo, gente. É ridículo essas pessoas que têm um ego muito frágil. Se vocês não aprendem a enfrentar os seus medos, a enfrentar a sua vida, sabe? Enfrentar mesmo. Sabe que quando você enfrenta algum medo de vocês descobrem o grande potencial que vocês têm? Porque o ego ali, ele tende a ficar manipulando a gente também. A gente auto se manipula. Então o ego fica falando, ó, não vai fazer isso porque tu vai se dar mal. Não faz aquilo porque fulano vai fazer isso e aquilo outro. Quando você para de dar ouvidos pro teu próprio ego também,
né? Você percebe que era mera falácia de tua própria cabeça, né? E a gente descobre o grande potencial que a gente tem quando a gente enfrenta o nosso próprio ego. E isso tem uma grande vantagem quando a gente passa a enfrentar nossos medos e sair dessa bolha de ilusão que a gente criou, não só por nós mesmos, mas também pela própria sociedade, né? A sociedade acaba criando vários roteirozinhos, vários scripts que a gente tem que seguir. Com que finalidade? Te manter preso. Te manter preso numa bolha. Você não consegue enxergar além disso. Além do mundo fantasioso criado por você mesmo. No final das contas, você acaba sendo um escravo da sua própria vida também. Não só do roteiro criado por eles, mas também da sua própria vida, que também se alimentou dessa história. Vamos aprender a acordar um pouco para a vida. Enfim, meus amores, trouxe aqui só um pouco dos meus pensamentos. A gente tem vários pensamentos que acabam passando aí pela nossa cabeça e às vezes é muito bom compartilhar, porque serve para mim, né? Como também vai servir para alguém que ficou até aqui. Então, um grande beijo e um fraterno abraço em todos. Tchau, tchau.